E hoje o AgroReal está recebendo uma visita ilustre, doutor Antônio Cabreira, ele que já foi ministro da Agricultura aqui do governo brasileiro e também secretário de Agricultura do governo de São Paulo, né? Senhor Antônio Cabreira, muito obrigado pela presença do senhor, uma visita ilustre aqui no município de Campo Verde. Eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre justamente o agronegócio, que é o tema do nosso programa, e interessante ter a participação do senhor aqui, que viu nascendo, né, o agronegócio do jeito que ele é hoje em dia, esse mega negócio. Eu tenho certeza que na época que o senhor foi ministro, era uma semente que estava sendo plantada para virar o que virou hoje, né? É verdade. Antes de mais nada, Paulo, minha alegria de poder voltar a Campo Verde e aqui no AgroReal com você. Agora saiu uma matéria grande sobre aquele único agrônomo que ganhou um prêmio Nobel da Paz chamado Norman Borlaug. E ele dizia o seguinte, que a Revolução dos Cerrados é a maior história da agricultura do século XX. E Campo Verde está inserido nisso, a transformação de terras fracas em terras produtivas que hoje alimentam todo mundo. Por isso, a minha alegria de poder retornar a Campo Verde e ver essa pujança e toda essa prosperidade. Queria que o senhor falasse como é que era dos anos 1990 até 92, quando o senhor foi ministro, e o que foi feito naquela época para ter justamente esse desenvolvimento hoje. Olha, duas coisas. Primeiro, liberdade econômica. Naquela época nós abrimos o mercado, foi uma grande abertura da economia brasileira. Segundo, terras com boa topografia, com bom índice de chuva, que é o caso aqui do Mato Grosso e de Campo Verde, e agricultores capacitados. Gente corajosa, como o seu Otávio, que aqui veio, através do antigo Distrito Posto Paraná, transformou isso. Então aqui hoje nós estamos reescrevendo a história de um país que hoje não é só a fazenda do mundo, mas está se tornando o supermercado do mundo. Então é uma alegria. Para você ter uma ideia, quando eu era ministro da Agricultura, a gente tinha um comércio mais ou menos com a China de US$ 1 bilhão por ano. Hoje nós temos um comércio de US$ 1 bilhão a cada 60 horas. Então mostra o que é o agro brasileiro e como nós somos hoje um sustentáculo para a paz e para a democracia. Porque você imagina, se não tivesse hoje o Brasil no cenário mundial abastecendo todo o planeta. Doutor, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho para a gente de como é hoje em dia estar vendo essa região aqui, todo esse desenvolvimento que o senhor acabou de citar, e o que era antigamente. Esse trabalho de processo que foi feito até hoje por pioneiros, como o senhor citou, o seu Otávio aqui, e outras pessoas que tiveram coragem, né, para desbravar isso daqui, quando muitos não acreditavam, né? Eu acho muito importante a gente entender e conhecer a história. Hoje, infelizmente, nós temos uma grande parte da população brasileira que vive no asfalto e desconhece essa realidade do campo brasileiro. Eles precisam vir aqui para que eles possam conhecer o esforço, porque se nós não olharmos para o passado, a gente tem muita dificuldade de entender o presente e saber que rumo que nós vamos ter no futuro. Então, vindo para cá, e principalmente eu que conheci essa região ainda como Cerrado, a gente entende o esforço, a dedicação e eu diria até o patriotismo dessas pessoas em desbravar todo esse sertão. Por isso, a eles, a nossa homenagem. Aliás, o Brasil, Paulo, é o único país do mundo que tem o nome de árvore. Isso mostra a nossa natural vocação para a agricultura. Como é que o senhor vê hoje o destino, o futuro da agricultura? A gente sabe que tem muito a ser explorado sem usar de desmatamento, somente com tecnologia e também tirando pasto degradado, adaptando para a agricultura, já que a pecuária também está cada vez ficando mais restrita e produzindo muito mais, né? Sim, eu não tenho dúvida, o Brasil tem um futuro, Paulo, muito grande. Nós já somos hoje o maior exportador de carne bovina, de carne de frango e o Brasil vai continuar galgando esses números. Eu não vejo num futuro tão distante o Brasil bater os Estados Unidos na produção de grãos. Se nós somarmos a produção de cana, nós já somos maior do que os Estados Unidos, mas principalmente pelo uso das terras degradadas. Hoje nós temos aí quase 50 milhões de hectares de pastagens degradadas e nós ainda temos áreas que a gente pode melhorar a produtividade. Então eu vejo um cenário muito grande e tanto é que a FAO, que é o braço agrícola da ONU, da Organização das Nações Unidas, ela fala que os bebês que estão nascendo hoje, eles vão ser alimentados no futuro por alguns países. E dessa comida, quase 50% vai vir aqui do Brasil. Então, o nosso futuro, claro, nós temos grandes desafios. E eu diria até que o nosso maior desafio é aqui dentro. Nós precisamos contar melhor a nossa história
à população brasileira esse caso de sucesso que é o agronegócio, para que as pessoas consigam ter, como brasileiros, admiração. Doutor, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre política, como o senhor está enxergando o cenário político hoje em dia, em relação ao agronegócio principalmente. Infelizmente, a gente está vendo a FPA tendo uma briga muito grande, porque começaram novas invasões de terra, situações que preocupam principalmente o agronegócio aqui do estado de Mato Grosso. Eu não estou aqui para criticar este ou aquele partido político. Eu estou aqui para defender, ser a favor do agronegócio. E sendo realista, eu vejo 4 anos muito difíceis, infelizmente, pela frente. Nós temos aí a questão das invasões, o desrespeito à propriedade privada. Se você entrar hoje, nesse momento, no site do MST, do Movimento Sem Terra, você vai ver lá a principal matéria dizendo o seguinte, que ocupação não é invasão. Ocupação realmente não é invasão, ocupação é crime e esse país precisa respeitar o direito de propriedade. E ontem nós vimos o presidente da República dar uma entrevista onde ele dizia o seguinte, que a agricultura, produz muito, mas paga pouco imposto. Como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Como é que esse país vai ficar crescendo? Você tem a agricultura produzindo muito, mas se paga pouco imposto no Brasil. Então nós precisamos saber que país que a gente quer construir. Nós temos que ficar atento, vem uma reforma tributária por aí, nós temos que arregaçar as mangas e nos defendermos, porque senão vai sobrar uma conta muito salgada para o agronegócio. Então eu diria que o momento é de muita atenção, de união, para que a gente possa defender esse setor. E aquilo que eu disse, a gente precisa contar melhor essa história para todo brasileiro, para que ele conheça o verdadeiro agro e tenha orgulho do que é hoje o nosso agronegócio. Doutor, hoje em dia a FPA tem a maior bancada do nosso Congresso, mas mesmo assim, como o senhor disse, é o momento realmente de se preocupar e ficar atento. O senhor acha que a gente está bem representado? Sim, o deputado Pedro Lupion é um excelente parlamentar, está fazendo um brilhante trabalho frente à FPA e agora a gente precisa ficar atento, porque as articulações do Congresso Nacional, e graças a Deus, num processo democrático, não basta o presidente querer. Toda majoração ou criação de um novo imposto tem que passar pelo Congresso Nacional. Então nós temos que ficar atento, porque a agricultura brasileira já é uma das agriculturas mais tributadas de todo o mundo. E a gente tem que tomar cuidado, porque quem domina o linguajar domina o debate. E hoje se começa muito a entender assim, quem tem um imposto baixo ou é subsidiado ou tem um incentivo fiscal. Não, o que nós temos que reconhecer é que nós temos uma das economias mais tributadas de todo o mundo. E reforma tributária tem que significar redução de impostos. Aliás, se você me permite, a gente está até circulando agora, eu vou deixar aqui, olha, isso aqui é o símbolo do que a gente tem aqui dessa reforma tributária. A reforma tributária tem que significar redução de impostos para a área de serviços, para a área da indústria, para todos os setores. Caso contrário, não é uma reforma tributária. Tá certo, né? Vai ser um retrocesso realmente, né? Infelizmente. Queria que o senhor falasse ainda falando sobre isso, reforma tributária, falando sobre essa questão. O Brasil, qual que seria o modelo? O senhor como entendedor, já ministro, o imposto único, qual seria o melhor caminho para a gente chegar a esse objetivo aí, sim, uma reforma tributária que trouxesse benefícios para a população e não prejuízos? Sim, eu acho que nós precisamos mudar o nosso arcabouço tributário. Ou pode ser o imposto único, ou pode ser também um IVA único, né? uma espécie de um imposto de valor agregado, para que seja único e a gente tenha uma simplificação tributária. Porque hoje é tão difícil, você tem hoje a maioria das empresas, a maior parte hoje na parte da contabilidade é a questão tributária, não consegue calcular. Se você pega essas empresas, por exemplo, que são multinacionais na área de carne, às vezes eles têm, nos Estados Unidos, 2 ou 3 consultores tributários e a mesma empresa aqui no Brasil tem 150, 200 consultores para poder enfrentar essas alíquotas diferentes, diferencial de alíquota, tudo isso. Então a reforma tributária ela tem que vir para reduzir impostos e também para simplificar. Agora, tem uma coisa, está se falando muito da reforma tributária e se fala apenas pela receita. Como tributar, como simplificar, mas o que é mais importante, a gente tem que também olhar pelo lado da despesa. A reforma tributária ela tem que estar atrelada a uma reforma administrativa, onde o Estado também diminua os seus gastos.
O Estado cada vez vai crescendo mais e a gente tem que ficar pagando essa conta, infelizmente, né? E Campo Verde é um exemplo do que o setor privado pode fazer, porque a gente fica assim, não, o Estado é importante. Claro, o Estado tem a sua função, mas não é o Estado, por exemplo, que cria cidades apenas. Aqui Campo Verde é um exemplo de que empreendedores, o mercado, a livre iniciativa cria até cidades. Então nós temos que desamarrar o Brasil e não voltar mais ainda o peso de um Estado gigantesco. Bacana, muito obrigado pela sua participação aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua passagem aqui pelo estado de Mato Grosso. Não vai estar só aqui no município de Campo Verde, né? Está fazendo aqui, percorrendo alguns municípios aqui do estado de Mato Grosso. Como é que está sendo essa passagem, sua experiência? Olha, eu estou aqui a convite de uma organização presidida pelo seu Alberto Schlatter, que é um grande agricultor, produtor de soja, que se chama Com Cristo no Cerrado. E a função é mostrar isso, essa questão do agronegócio, quais são os desafios futuros, mas também agregado a valores. Nós não podemos esquecer de valores, como, por exemplo, a questão da vida, a questão da família. Então, esse encontro que nós vamos ter aqui em Campo Verde é exatamente para tratar disso, valores. Então, é a fé e o trabalho. Essa é a receita do sucesso que nós precisamos olhar mais. Tá certo. Muito obrigado. Um abraço, Paulo. Antônio. Prazer Obrigado, estar aqui, grande aqui no Agro Real. A gente agradece.